No programa de hoje abordaremos o tema inovação e proteção dos dados na internet. Muito se fala em invasão de sites, inclusive de grandes instituições públicas. Mas como isso pode afetar as pessoas nas suas vidas privadas? Será que devemos nos preocupar quando lemos notícias sobre vazamento de dados? A Lei de Acesso à Informação foi criada para dar mais transparência às atividades dos órgãos públicos ao regulamentar o direito constitucional de acesso às informações públicas. A norma criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. Tem como objetivo garantir aos cidadãos o seu direito constitucional de acesso às informações em posse do governo, ou seja, do poder público. Poucos têm ideia do quão importante é o acesso à informação, tanto no meio jurídico como para o cotidiano. Já a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, foi criada com o objetivo de controlar e garantir a segurança dos dados pessoais. A norma já é considerada como sendo o maior avanço legislativo brasileiro em termos de proteção da informação que circula na web. Muitos não sabem, mas a proteção de dados pessoais já é um direito fundamental estabelecido na Constituição Federal. E para falar com a gente sobre esse assunto, convidamos ela, que é bacharel em Ciências da Computação, advogada e pós-graduada em Gestão Pública. Como analista de controle externo, está à frente da Assessoria de Qualidade e Inovação da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Olá, Derlange, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Rochelle, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Vamos para a primeira pergunta. De que forma a inovação está relacionada com a proteção de dados? A inovação está tão relacionada que, inclusive, no artigo 2º, inciso 5º da própria LGPD, ela traz a inovação como um fundamento da proteção de dados, né? Dados pessoais. Então, a gente começa por aí que a própria lei prevê esse aspecto da inovação. E sobre também o aspecto do mundo digital, porque a gente tem hoje uma lei de proteção de dados pessoais em razão do avanço, né, que a gente vive hoje no mundo muito mais digital do que a gente imaginava viver algum tempo atrás. Então, a gente já chegou até aqui por conta da inovação tecnológica, especialmente. A inovação também está presente no nosso dia a dia, porque inovar é colocar o novo em ação. Então, para que eu passe a proteger os dados pessoais, que é para que eu tenha mais cuidado, mais zelo com os dados pessoais, tanto os meus como os que passam por mim, que de alguma forma eu trato, eu preciso inovar, trazer novas soluções para que isso seja possível dentro do meu trabalho, dentro da minha vida cotidiana. E qual o papel do TCE neste contexto trazido pela LGPD? Os órgãos de controle, de modo geral, né, e os tribunais de contas, não só o TCE do Ceará, mas todos os tribunais de contas, eles exercem um papel super importante, muito especial, porque eles procuram trazer a questão da boa gestão, né? A gente fiscaliza e regular, um bom trabalho dos tribunais de contas fomentam uma boa gestão. E considerando isso, os tribunais de contas, eles têm dois papéis, tanto como controlador de dados, porque os tribunais, de modo geral, acabam tratando muitos dados pessoais, seja dos seus próprios servidores, como das demais pessoas que, de uma certa forma, são jurisdicionados ou que acabam passando pelos tribunais de contas, né? Então, assim, a gente tanto tem que salvaguardar os nossos dados internos como os externos, que de alguma forma a gente trata. Para além dessa função, para além desse cuidado dos tribunais de contas, a gente também, né, como analista do tribunal, a gente fiscaliza também. Então, serve até como no intuito de fomentar para que os nossos jurisdicionados tratem também os dados pessoais da forma adequada, busquem compreender, trazer a questão da conscientização, para que a gente possa, de uma forma conjunta, trazer uma nova cultura, né? Um aculturamento desse cuidado, desse trato com os dados pessoais, que representam tanto hoje
todos nós, titulares dos dados, e que acabam, se forem mal cuidados ou não tiverem os devidos meios de segurança, acabam expondo as pessoas e, muitas vezes, esses riscos geram graves consequências, né? Sim, e com a aprovação da Lei Geral da Proteção de Dados, que regula as atividades de tratamento de dados pessoais, como fica a relação com a Lei de Acesso à Informação, já que uma, ela dá acesso às informações e a outra protege os dados. Existe um conflito entre essas duas leis? Assim, eu diria que até um dos maiores desafios da administração pública ao passo que a lei, né, a Lei de Acesso à Informação prevê que os dados devem ser, em regra, divulgados, os dados públicos devem ser, em regra, divulgados, a gente olha para a LGPD e, poxa, então eu vou agora ter que proteger? Como é? Eu divulgo ou eu protejo? Mas, na verdade, elas não são conflitantes, elas são complementares, né? Então, em regra, realmente, se a gente está tratando de dados públicos, eles devem ser públicos. Mas no momento em que, nesse arcabouço imenso de dados, eu tenho ali dados pessoais, que, se forem dados sensíveis ou dados que podem trazer um risco maior aos seus donos, né, aos titulares dos dados, então eu preciso, sim, ao passo que eu cumpro a divulgação, o compartilhamento, que é positivo, eu também tenho que ter algumas salvaguardas, alguns controles com relação aos dados pessoais, especialmente os dados sensíveis. Então, elas não são conflitantes. A gente só precisa saber, no caso concreto, dentro do contexto, quais ferramentas, quais instrumentos de segurança eu preciso cuidar, eu preciso ter para que eu possa divulgar, para que eu possa compartilhar, sem trazer grandes riscos ou graves riscos às pessoas. Ok. Existe algum projeto de formação educacional para conscientizar a sociedade sobre a proteção dos seus dados pessoais? O que podemos fazer diante dessa nova lei? Durante a implementação da lei, né, um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz como uma das etapas, digamos assim, um momento de capacitação. Então, como eu falei, é uma questão de cultura, de aculturamento social, inclusive, né? Então, um dos primeiros passos nesse processo de adequação é trazer a conscientização. A gente precisa entender que meus dados pessoais são, sim, importantes, são, sim, relevantes e que podem, se mal cuidados e maltratados, eu posso ter sérios riscos, às vezes até irreversíveis ou extremamente graves, né? Então, assim, se eu tenho essa consciência, eu tanto tenho um zelo maior com os meus dados, como os dados dos outros que eu trato. Então, considerando isso, todos os controladores, todas as empresas, entes públicos que tratam dados pessoais precisam, sim, fazer capacitações para que seus servidores, seus empregados, funcionários, colaboradores, fornecedores tenham essa consciência. E aí, trazendo aqui para a questão mais especial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o TCE, nós temos um programa de capacitação muito interessante, que está em pleno andamento esse semestre, que se chama TCE Eduque, em que o tribunal leva uma equipe com vários instrutores, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu estou junto da equipe com muita satisfação, e a gente percorre os municípios do Ceará, levando essa informação, especialmente a conscientização. Então, esse é o nosso grande objetivo e o tribunal tem feito isso ao longo desse semestre. Todos os meses a gente está em alguns municípios levando essa informação. Vocês conseguiram já ver algum retorno positivo em relação a essa capacitação? Como que as pessoas estão recebendo? Assim, os feedbacks são realmente bastante positivos. No meu caso específico, que eu posso falar sobre isso, até durante a aula, a gente já nota que as pessoas ficam impactadas, porque realmente é um assunto sério, é um assunto relevante, que nos traz um impacto direto, né? Não só é interessante porque se eu acho que isso aqui é uma medida exagerada, mas quando eu penso em mim, se fosse o meu dado, eu gostaria que tivesse esse cuidado. Então, eu acho que o impacto, o retorno, ele é imediato. As pessoas, quando vira a chave, quando a mente expande, ela não volta mais. Então, nesse caso, eu acho que já é imediato. Os alunos já saem, e são alunos que trabalham nas secretarias, nos municípios, nas prefeituras, já saem, assim,
loucos, ávidos para fazer alguma coisa nesse sentido. Mas seria muito interessante se toda a sociedade tivesse essa curiosidade de aprender sobre essa lei, né? Não só em relação às pessoas que trabalham com isso, mas que existe realmente algo que protege os dados, né? Sim, sim. Uma lei que protege os dados. Eu acho que, assim, naturalmente, não tem como a gente fugir disso. Inclusive, trazer aqui a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela faz inúmeras cartilhas, manuais, para facilitar essa compreensão. Tem tratado com diversos setores importantes da sociedade para que isso realmente faça parte da nossa cultura como sociedade. Parte da nossa cultura muito importante, né? A divulgação, para que todos tenham acesso também a essa lei. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, ter trazido um pouco, né? Contribuindo um pouco com um tema tão pertinente que se refere à sociedade. Eu que agradeço e espero ter pelo menos plantado uma sementinha da curiosidade para que quem esteja me assistindo procure entender um pouco mais sobre o que é isso, que lei é essa, como assim dados pessoais, que dados são pessoais, será que só meu nome, só meu CPF, ou tem outros dados aí que também são considerados pessoais e que falam muito sobre mim. Então, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, ficamos por aqui, muito obrigada a você que nos assistiu e até a próxima.